Olá, sejam bem-vindos a mais um GRTB Cast, o podcast do Grupo de Relações Trabalhistas do Brasil. Bom, vocês já sabem que aqui nós debatemos todos os tipos de assunto, principalmente aqueles que nos afetam diariamente nas relações de trabalho e na gestão de recursos humanos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que deveria ser a maior preocupação dentro dos fóruns de debate de relações de trabalho e recursos humanos, que é a Previdência, né? Não só a Previdência pública, mas também a privada e os impactos dela no nosso dia a dia. Para ajudar a responder um pouco e contar a história desse benefício, nós temos hoje aqui um convidado que é um dos maiores especialistas do país nesse tema. Edécio Brasil é um administrador com MBA executivo pela UFRJ, com formação complementar em instituições como Harvard, MIT, MIT e Wharton, com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Atuou em posições de liderança pelo Brasil todo e no exterior. Foi diretor de Seguridade da Valia, presidente da PASA e diretor global de RH. Desde 2018 é diretor-presidente da Valia, além de ter presidido o Conselho Deliberativo da ABRAP entre 2021 e 2022. E no CNPC de 2020 a 2024, permanecendo até hoje como conselheiro da ABRAP. Edécio, é com grande honra que nós recebemos você aqui no GRTBcast. Obrigado por aceitar o convite, por compartilhar conosco algumas das suas experiências e principalmente por trazer uma visão de um tema que é tão importante para nós aqui. Professor, você que sempre conclui aqui as minhas entradas. Alguma coisa para dizer sobre o EDS? O Edécio deve ter 20 anos de RH, economizou muito, viu? Ele é presidente de um fundo de pensão que, se não me engano, desde 2007, apresenta todo ano superávit no plano benefício definido, inclusive com pagamento mensal aos associados, né? Eu não sei se existe outro plano de previdência do Brasil que desde 2007, né, Décio? 2007, exatamente. Desde 2007 paga sucessivos superávit aos participantes do BD. E ano passado ele pagou superávit para o pessoal da ativa do plano CD, contribuição definida. É um grande especialista e é uma pessoa que tem uma carreira coroada de êxito na Previdência Complementar brasileira. Bom, professor, eu acho que para a gente começar aqui a falar um pouco com o Edécio e dar a palavra para ele, Edécio, conta para a gente, fala um pouquinho para a gente da aposentadoria pública do Brasil e os desafios que ela traz para a gente, não só agora, mas para o futuro. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, André. Muito obrigado a vocês aí pelas referências e elogiosas à Valia e a mim próprio. Não sou merecedor, mas realmente é um assunto que eu gosto, que eu estudo muito. E a nossa Previdência Oficial do Brasil, ela tem uma cobertura muito ampla, ela tem, né, um benefício muito bom, por incrível que pareça, né? Ela é muito criticada, é muito, em algumas ocasiões, até mesmo combatida, né? Mas é uma pena que ela não seja sustentável no futuro, mas ela tem hoje uma cobertura muito boa, tanto do ponto de vista de abrangência, de diferentes benefícios, como também do ponto de vista da cobertura do valor pago em aposentadoria, em comparação com a renda da ativa. Enquanto os países da OCDE, né, os países desenvolvidos, têm uma taxa de reposição média, taxa de reposição é o valor médio pago ao aposentado em comparação com o salário do ativo. Enquanto na OCDE a taxa média é de 61,4% de cobertura, ou seja, cada aposentado, em média, recebe 61,4% do que o trabalhador ativo recebe, no Brasil é 65%. Então, assim, é realmente um benefício muito bom, é um sistema que funciona muito bem. Uma pena, como eu disse, que ele não é sustentável. Por que Ele que ele não é passou por sustentável? Explica para a gente isso daí. É porque ele parte de um pressuposto de um regime financeiro, que é o chamado regime de repartição, né? Ou, em inglês, pay as you go, regime de caixa. Você depende das contribuições dos ativos para pagar o benefício do assistido.
E nós temos vivido no Brasil um momento demográfico muito delicado. O Brasil está envelhecendo muito rápido. Eu vou dar alguns números para vocês sentirem o tamanho do problema que nós temos, que a maioria da população ainda não percebeu, né? Lá na década de 60, quando eu nasci, né, as mulheres, em média, tinham 6,2 filhos, né? Quando os meus filhos começaram a nascer, lá na década de 90, esse número já tinha caído para 2,1. Hoje é 1,55. Cada mulher no Brasil, em média, tem 1,55 filhos. Não é taxa de reposição, você não repõe a população. Você precisava de 2 filhos por mulher para repor a população. Então, além desses. Não, só isso. Você está elogiando muito o INSS. Eu conheço aposentados, né, que estão vivendo favores dos filhos, está entendendo? É Se não é o verdade. filho ajudando a aposentar, ele está numa situação horrível, está Ou entendendo? correndo até para Por o exemplo, crédito. pagar o plano de saúde. Esse elogio ao INSS não é o que eu vejo das pessoas que são assistidas, não, doutor Edésio. É E verdade. até só um ponto, Edécio, até mesmo a questão do crédito consignado, que vários se utilizam dele, ou seja, de um empréstimo para poder subsistir, né? É paradoxal mesmo. Mas a gente precisa de entender, né, que a situação da classe média é muito diferente da situação da classe trabalhadora tradicional, daquela que está ali no nível médio de renda brasileiro, que ganha 3 mil, que ganha 4 mil reais. Para essa população, né, a classe trabalhadora que está nesse momento ascendendo a classe média, essa população ainda tem essa cobertura alta. Só que o teto do INSS, de 8 mil e poucos reais, ele não contempla a classe média. De fato, quem é classe média, quem está acostumado com um padrão de vida um pouco mais elevado enquanto em atividade, quando chega na hora de se aposentar, a perda é muito grande. Então, quem ganha 2 mil reais vai se aposentar ganhando 1.600, 1.700, não é uma perda tão significativa. Mas quem ganha 20 mil reais vai se aposentar ganhando 6 mil reais, 7 mil reais. Aí a diferença é muito grande. Então, de fato, a aposentadoria do INSS para a classe média, ela já não já faz tempo, uma solução. Eu ia abordar esse ponto um pouco mais à frente, mas esse é um ponto muito importante. A gente precisa entender a diferença entre, né, o trabalhador da base, né, que ainda tem uma boa cobertura previdenciária, mas essa cobertura ela não é sustentável e os novos trabalhadores, quem está entrando no mercado de trabalho agora, vai ter problema para se aposentar, e a classe média que já tem problema para se aposentar, que já não tem uma reposição nem Eu próxima vejo dos o 60%. INSS cada vez aumentando mais o tempo para que a pessoa possa ter o direito, né? E cada vez também diminuindo mais o valor, tá entendendo? Você concorda com isso? Isso vem acontecendo, mas ainda é muito pouco o que foi feito vis-à-vis a necessidade que existe, que não é só do Brasil, que é do mundo inteiro. De fato, nós passamos por algumas reformas da Previdência Social, que foram reformas que a gente chama de paramétricas. Elas apenas mexeram nos parâmetros, aumentou um pouquinho, né, comparado com o resto do mundo, ainda é pouco, aumentou um pouquinho a idade de se aposentar, reduziu um pouquinho o benefício máximo, aumentou um pouquinho o tempo de contribuição. Tudo isso são parâmetros, são reformas assim que não mexem na essência, que é no sistema financeiro, que é no sistema de repartição simples. Está longe de ser uma solução. Então, sim, ela já teve que fazer alguns enxugamentos, mas esse enxugamento que foi feito até agora é pequeno frente ao tamanho do desafio que o Estado tem, que a sociedade tem, diante do que a gente está vendo de envelhecimento muito rápido da sociedade, por conta de, como eu falei, da natalidade caindo muito e da longevidade aumentando, as pessoas vivendo muito mais. Então, os ajustes que foram feitos, André, muito embora algumas pessoas achem perversos, eles são pequenos
frente à necessidade de ajuste Quer dizer que que tem que está piorar por vir. muito ainda Vai, para vai acertar? piorar muito, vai piorar muito. Deixa eu falar com você. Independe de ideologia política, tá? Não interessa se os próximos governos serão de direita ou serão de esquerda. A questão demográfica, ela se sobrepõe. Você vê no resto do mundo, tanto governos de direita quanto governos de esquerda enfrentando esse problema e sendo obrigado a fazer reestruturações da Previdência muito maiores do que aquelas que a gente já fez aqui no Brasil. Seja quem for que ganhar as próximas eleições, seja qual for a predominância no futuro do Brasil, em termos de direcionamento político, esquerda ou direita, a reforma da Previdência ela é uma necessidade da sociedade por conta de uma razão simples. Eu vou te dar o número. Né? Nós temos hoje menos de 5 pessoas contribuindo para a Previdência para cada um aposentado. Quando eu entrei no mercado de trabalho, era 9. Né? Hoje já é 2, já é 5. Em 2040, no máximo, nós estaremos na casa dos 2. E a previsão do IBGE é que antes de 2060, nós já teremos menos pessoas contribuindo que pessoas recebendo. Como é que nós vamos pagar esse benefício, regime de caixa, né, tirando do bolso de quem está, de cada um trabalhador ativo pagando para um aposentado ou menos na ativa. Então não tem jeito, vai ter que mexer, a gente vai ter que estudar outras formas, e a gente já tem bons exemplos do mundo que a gente pode discutir aqui para endereçar esse problema. Mas aí a gente tem, então, Edécio, uma solução, por exemplo, na Previdência Complementar. Ela ou privada, né? Ela é uma solução, ela é a solução para esse nosso problema? Só complementando a pergunta do Tiago, você é presidente de um plano que desde 2007 tem superávit. Qual que é a diferença da Previdência Complementar para a do INSS? Por que a Previdência Complementar está sendo um sucesso e o INSS um fracasso, vamos assim dizer, embora se elogie muito? A grande diferença de uma para outra é o regime financeiro. Né? Enquanto na Previdência Oficial você trabalha no regime de caixa, repartição simples, eu preciso contribuir para que quem está aposentado receba, né? É uma geração sustentando a outra geração, e aí com essa pirâmide etária se invertendo, como a gente está assistindo, ela fica completamente inviável nos moldes atuais. Né? Ao contrário, no regime complementar, na Previdência complementar, a gente trabalha com o chamado regime de capitalização. Você tem contas individuais, né, e a pessoa, quando se aposenta, ela já juntou nessa conta dela todo o dinheiro necessário para pagar o benefício dela para o resto da vida. Ou seja, o protagonismo é do assistido, né, do poupador, do participante, né? O saldo de conta é dele e todo o recurso é juntado, é amealhado ao longo da vida laborativa dele, para que ele possa usufruir disso com segurança ao se aposentar. É exatamente isso que gera, por exemplo, o superávit. O que é o superávit? Quando a gente faz, né, durante todo esse período contributivo, essa poupança, a gente estima uma rentabilidade. Quando a rentabilidade é superior àquela estimada, ele gera superávit. Quando a rentabilidade é inferior àquela esperada, ele gera déficit. Então, felizmente, como você trouxe no caso da Bahia, a gente já está há quase 20 anos pagando superávit, justamente porque a gente tem uma rentabilidade que é superior à meta atuarial, superior àquela que a gente estima para esse valor. Então, essa que é a grande diferença. O fundo complementar, a previdência complementar, ela não depende de uma geração para sustentar a outra. Cada geração se autossustenta. E o fundo é constituído ao longo da vida laborativa de cada um, servindo, inclusive, para o país, muito importante para o país, porque gera poupança de longo prazo, gera recurso para o país investir no futuro. Edécio, então só uma dúvida que eu tenho aqui. Por exemplo, por que a gente não consegue enxergar aqui o sindicalismo, os sindicalistas, as entidades sindicais se preocupando com esse tema, por exemplo?
Uhum. Isso tem muito de fatores históricos e culturais que nos levaram a essa situação. Os países desenvolvidos, é muito comum a gente ver os sindicatos negociarem questões de longo prazo. Você vê, por exemplo, sindicalistas no conselho do conselho de administração das empresas, com visão empresarial, né, olhando para o futuro da empresa, olhando de fato para os interesses do negócio. Você vê negociações de aposentadoria, de fundo de pensão, negociações de mais longo prazo. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito imediatista, né? As necessidades, muitas vezes, são tantas, né, as necessidades imediatas, né, de sobrevivência do trabalhador são tão fortes que o foco tem sido do meio sindical tem sido aumento de salário, segurança no emprego, são questões que garantam o dia a dia. Eles ainda não têm essa visão ainda tão apurada do longo prazo, porque estão lutando, né, pela sobrevivência do dia a dia. Você tem uma questão na legislação também. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem uma legislação própria para trabalhista, né? Uma justiça do trabalho. A justiça do trabalho é uma jabuticaba brasileira, né? Normalmente a justiça é a justiça, né? Aqui tem a justiça do trabalho separado e a previdência complementar, ela não faz parte da justiça do trabalho, né? O contrato previdenciário é um contrato civil previdenciário, é a justiça civil que cuida, não é a justiça trabalhista. Então, por muitos anos, se andou paralelo a questão previdência complementar com a questão trabalhista. E juntou-se a isso a mentalidade de curto prazo, as necessidades mais imediatas dos trabalhadores, a atrair a atenção, né, dos sindicatos. Então, isso, com falta de cultura financeira, falta de cultura de planejamento, faz com que, até hoje, poucos são os sindicatos que realmente se aprofundam nessa questão. Esse quadro, na minha opinião, está mudando. A gente tem um exemplo muito bacana aí para falar sobre ele na Vale, que teve o acordo de 24 e 25, que tratou desse assunto. Outras empresas também têm tratado disso, alguns sindicatos têm despertado para isso, mas, infelizmente, por conta dessas questões culturais que eu citei, ainda tem muito espaço para os sindicatos ocuparem em relação a esse assunto. Ô, Tiago, quando a gente fala em greve, né? Quando eu falo que eu já conheci, o Edésio também conhece esse caso, uma greve de um ano de greve, as pessoas, mas por que entrou em greve? Por conta da Previdência Complementar, não é? Então, fora do Brasil, não tem esse penduricalho de benefício que tem no Brasil, não. Mas a questão da Previdência Complementar nos países desenvolvidos, ela é muito discutida nas negociações, diferente do Brasil. Doutor Edésio, um ano de greve, hein? É, nós Quem vivemos, diria? nós vivemos essa experiência no Canadá, na Vale. De fato, a Vale quis fazer uma mudança um pouco mais rápida do que a, a disposição dos empregados de fazer e o interesse dos sindicatos, e mudar de um plano que era de característica de benefício definido para contribuição definida. Havia uma resistência muito grande do sindicato ao modelo de contribuição definida, e, de fato, a empresa acabou enfrentando uma greve, uma das maiores da sua história, em cima de um assunto que, para o trabalhador canadense, que tem mais essa mentalidade de planejamento, que olha mais longo prazo, tinha um peso maior do que a empresa imaginava e acabou gerando, de fato, um conflito de longa duração. Precisamos lembrar, inclusive, que a questão de planejamento, né, de olhar o futuro, de se preparar para o futuro, né, as comunidades de clima mais frio têm isso mais forte, né? Um país como o Canadá, que tem um inverno que durante 3 meses as pessoas não conseguem produzir nada, elas têm que se preparar para esse período, né? Elas têm que se planejar, senão elas morrem. Elas têm que ter lenha em casa para queimar durante 3 meses, elas têm que ter alimentos em casa ajuntados para sobreviver esses 3 meses. Então, elas têm mais visão de futuro, têm mais visão de planejamento, né? Avançaram mais nesse assunto. Esse assunto lá tem esse peso maior que nós precisamos trazer para cá. Por isso,
né, um conflito tão significativo como foi esse que nós acompanhamos lá na Vale Canadá. Edécio, só aqui um outro ponto. Você, aqui fazendo um resumo geral do que você está dizendo Uhum, até agora, nós temos uma questão de educação, que, ou seja, uhum, dentro do Brasil nós não temos uma educação financeira para planejamento futuro, né, de uhum, aposentadoria. sim, Nós não temos, talvez, uma característica negocial de trazer isso para dentro de acordos, para dentro de empresas, até porque, uhum, e aí você me corrija, não são todas as empresas que oferecem é, a previdência privada, uhum. mas assim, como fazer, né? Nós não temos esse assunto na convenção coletiva. Quais seriam os passos? O que nós poderíamos trazer para poder evoluir isso dentro da cultura brasileira, dentro da cultura empresarial e do próprio trabalhador? Como é que você enxerga isso? A necessidade vai nos obrigar a correr um pouco com esse assunto, viu, Thiago? Como diz lá o grande escritor mineiro de Grande Sertão Veredas, né, o Guimarães Rosa, né, o sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão. Né? A precisão chegou, nós vamos precisar de mexer nisso muito rapidamente, por quê? Porque o processo de envelhecimento no Brasil é de um ritmo que a sociedade ainda não se deu conta. Né? Pra você ter uma ideia, nós hoje no Brasil temos mais pessoas acima de 50 anos do que pessoas abaixo de 30. Né? Você tem mais velho do que jovem. Você tem mais pessoas 50 a mais do que pessoas 30 a menos. O ritmo de envelhecimento da população brasileira é muito acelerado. E com essa característica demográfica que nós estamos tomando, você não sobrevive sem uma complementariedade ao regime de repartição simples, ao regime da Previdência Oficial. Você precisa de uma previdência complementar nos moldes da capitalização. Então, o primeiro passo é educação financeira. O governo tem discutido muito isso, a sociedade tem discutido isso, as escolas têm discutido isso. Nós precisamos levar a educação financeira às escolas primárias. As pessoas precisam começar a se educar financeiramente desde a escola primária. Nós temos hoje 78% das famílias brasileiras endividadas, com dívidas em atraso. 78% das famílias do Brasil têm dívidas em atraso. A situação é muito grave. Sem um planejamento financeiro, sem uma educação financeira, sem as pessoas terem uma relação saudável com o dinheiro, a gente não sai desse lugar. Então, esse é o grande desafio. O primeiro grande obstáculo, a educação financeira, é o primeiro também desafio a ser enfrentado. A gente precisa desenvolver a cultura de educação financeira, de educação previdenciária. Para depois, então, entrar com o regime de capitalização. Quando as pessoas entenderem que elas precisam construir o futuro, que elas precisam de renunciar a alguma coisa do consumo de hoje, né, do tênis de marca, do último iPhone, né, para poder juntar o dinheiro para ter um futuro mais seguro, assim que elas perceberem isso, assim que elas tiverem uma relação mais saudável com o dinheiro, entenderem que você não fica rico no tigrinho no joguinho do tigrinho, nas bets, né, que não existe soluções mágicas, né, o pensamento mágico. Né, você tem hoje uma quantidade gigante de dinheiro saindo dos programas de transferência de renda do governo para as bets. Estamos realmente numa situação em que ou a gente trabalha firmemente, né, nessa educação financeira, ou as pessoas vão passar muita dificuldade no futuro quando não tiverem mais condição de produzir na mesma proporção de como Deixa eu fazer eles uma eram jovens. confidência aqui. Eu sou assistido da Valia. Eu sou aposentado e sou assistido da Valia. E o Edécio sabe que eu estou satisfeito. Tá entendendo? Eu tô, pelo menos esse ano, tá entendendo, Edécio? Eu estou muito satisfeito. Mas isso não é questão de instrução. Nós vemos pessoas com um alto grau de instrução que não se preparam para a aposentadoria, né?
Como fazer isso daí, tá, Edécio? Uhum. Assim, porque fala-se muito, porque educação financeira, papapá, mas as pessoas não se preocupam com isso e não são pessoas com grau de instrução baixo, não, tá entendendo? Como fazer isso de fato? Como uma empresa impulsionar isso lá dentro? Nós estamos falando com RTs e tem alguns também que não se preocupam muito, não. Mas Uhum. como os profissionais de relações trabalhistas podem ajudar a criar essa cultura previdenciária no Brasil? Primeiro, eu acho que o primeiro protagonista dessa história é o cidadão. O que que o cidadão precisa fazer? O cidadão precisa se convencer disso. Isso é uma doença silenciosa. Sabe o que é doença silenciosa? Né? Aquela doença que não tem sintoma. Tem gente que tem diabetes e não sabe que tem diabetes e fica comendo açúcar. Né? Tem gente que tem o colesterol alto e não sabe que tem o colesterol alto e não faz nenhum cuidado para isso e acaba morrendo do coração ou morrendo de AVC, né, ou morrendo porque comeu doce. Então, essa é uma doença silenciosa e o primeiro protagonista, a primeira pessoa, né, a primeira educação que a gente tem que fazer é ao cidadão. As pessoas precisam se convencer disso. Depois que as pessoas se convencerem disso, os sindicatos precisam se apropriar da causa. Os sindicatos precisam trazer isso para as mesas de negociação. Eles precisam entender que eles não têm que brigar só pelo almoço, eles têm que brigar pelo jantar também. Eles não podem brigar só pelo salário no final do mês, eles têm que brigar por um futuro sustentável para a sua classe representada. Né? Depois, a empresa também precisa se preocupar, né, que o trabalhador que tem problema financeiro, que tem dívida, que não tem um futuro certo, que tem cheio de incerteza na vida, isso é cientificamente comprovado, a produtividade é muito menor. A empresa tem um prejuízo enorme pela dispersão de energia por causa dos problemas financeiros dos seus trabalhadores. Então, quando ela oferece um plano como esse, quando ela oferece um programa de educação financeira, quando ela oferece um programa de aposentadoria complementar em que ela participa junto, né? Ela tem um trabalhador muito mais produtivo, porque boa parte desses problemas financeiros são equacionados com uma boa relação dele com o dinheiro. Ele tem uma visão de futuro muito mais segura, o que o mantém muito mais focado no trabalho. Ela tem até ganhos fiscais, né, porque você tem abatimento de imposto no investimento na previdência complementar, e ela tem, né, o reconhecimento da sua marca empregadora e o reconhecimento do seu valor social, da sua contribuição social, porque ela de fato está contribuindo, né, para o futuro do país. Na geração de poupança de longo prazo, como eu falei, mas principalmente na construção de uma solução para esses cidadãos, né, que, se não fizessem isso, iam ficar dependentes dos programas de transferência do governo. Então, assim, todos os atores envolvidos precisam caminhar nessa direção. É o cidadão, é o sindicato e é a empresa. Deixa eu fazer uma pergunta para o Tiago. Tiago, eu era gerente de RH da Ferrovia Centro-Atlântica, tá? E levei para lá um plano de previdência complementar, que foi a Valia, né? O Edécio até na época não era presidente, era diretor da Valia. Tiago, na sua opinião, o que motivou os empregados a entrarem no plano de previdência complementar? E motivou os empregados a entrarem no plano de previdência Esse plano, o que complementar. fez eles entrarem no plano? Provavelmente a constância que eles têm, a segurança que eles tinham da empresa de que eles iam ficar lá por muito tempo, de que eles. Não? A possibilidade de pedir empréstimo com juros menores que o mercado. Está entendendo? Quando eu implementei isso na Ferrovia Centro-Atlântica, né, foi numa negociação coletiva, inclusive, tá? Eu prometi na negociação isso daí. O que levou as pessoas a aderirem à Valia foi a possibilidade de empréstimo. Nenhum tinha essa visão de longo. Poucos, não vou dizer nenhum, mas poucos tinham essa visão. Quando eu falei, você pode pedir empréstimo a juros menores que o mercado, aí foi aquela correria. Todo mundo. Lembra dessa? Lembro, lembro. Mas empréstimo, André, empréstimo é igual remédio, né? Qual é a diferença entre remédio e veneno? É a dose, né? É usar o medicamento certo.
né? O remédio, ou ele te mata se você tomar ele errado, ou ele te salva se você tomar o remédio certo. O empréstimo é a mesma coisa. Infelizmente, como eu falei, né, a população brasileira está muito endividada, né, 78% com dívidas em atraso, mas o empréstimo, quando ele é adequado, quando ele é para comprar um bem de longa duração, quando não é só para empinar a pipa do mês, né, pagar as contas do supermercado do mês, ele é uma forma de construir poupança também. Se você compra uma casa financiada em 30 anos, né, você está renunciando ali ao consumo do dia a dia, do valor da prestação, no final de 30 anos você tem um bem, um patrimônio, né, que você pode alugar, fazer uma renda para Falar nisso, você. falaram que a Valia está financiando imóvel agora. Pois é, mas assim, a gente nunca fez força ou induziu as pessoas a pegar empréstimo para fazer gastança, né? Para comprar tênis Nike, para comprar chocolate, para É um consumo comprar sustentável. iPhone. É, exatamente. O empréstimo como solução para você pagar dívidas mais caras, né, com um juro mais baixo, e para você adquirir bens duráveis. Para você comprar um carro, para você comprar sua casa, para você pagar a faculdade do filho, né, mas precisa fazer parte, né, dessa visão de educação financeira, né, Qual que é o percentual da nossa população que hoje está com plano de previdência complementar e não dependendo é, apenas do INSS? pois é, você sabe, 7% dos brasileiros acima de 18 anos só que tem fundo de pensão. Você pega todos os brasileiros em idade de trabalhar, acima de 18 anos, apenas 7% tem previdência complementar. É um percentual muito baixo, comparado com todos os países de primeiro mundo. Isso nos leva a uma poupança previdenciária no Brasil de apenas 13,4% do PIB. Você pega países mais adiantados, onde esse assunto é mais levado a sério, como Dinamarca, Holanda, Austrália, é 90% do PIB. No Brasil, 13,4%. A gente ainda tem assim, um, um horizonte enorme, né? Uma demanda enorme não atendida. É uma população muito pequena diante do tamanho que é o Brasil. Eu fiquei com uma dúvida, Edécio. Uhum. Na verdade, até foi uma dúvida provocada pelo professor. Quando a gente fala em previdência complementar, em previdência privada, principalmente nesse sistema de um ecossistema onde você tem vários formatos financeiros, ou seja, desde da própria previdência, mas um fundo de investimento, um empréstimo, uma Uhum. possibilidade. Esse ecossistema como um todo, ele Uhum. não tem condição de ser melhor vendido para os empregados e melhor vendido pelos sindicatos, para que isso torne e tome corpo e ganhe volume no longo prazo? Porque, assim, eu entendi um pouco da provocação do professor quando ele me perguntou por que que o pessoal tinha aderido, né? E não, para mim, até aquele momento, não fazia nenhum sentido, que seria por conta talvez do empréstimo. Mas aí Uhum. agora pensando como um ecossistema como um todo, aí sim faz sentido, porque você consegue trazer várias soluções para o dia a dia do empregado. Então, minha dúvida principal essa solução, por exemplo, que a Avalia traz, ela consegue reproduzir isso para todo o mercado, para todo mundo, para outras empresas? Como é que funciona? Consegue sim. A gente, inclusive, tem um programa que a gente chama de abertura, que é a nossa abertura para o mercado, onde a gente está buscando outras empresas, buscando novos parceiros para poder oferecer previdência complementar para um número maior de trabalhadores, né? A demanda é absolutamente clara, ela existe, a necessidade do produto é muito clara. O que ainda falta é a educação financeira, a educação previdenciária, ou seja, a sensibilização das pessoas para a necessidade. As pessoas ainda não se deram conta, aquilo que eu falei da doença silenciosa. Nós temos
uma multidão de pessoas que tem diabetes e não sabe que tem diabetes, que tem que cortar o açúcar. Né? O fundo de pensão é o cortar o açúcar. A gente precisa, a primeira coisa, a mais urgente que nós temos é as pessoas se darem conta disso, os sindicatos saírem, né, do rame-rame do dia a dia, né, não ficar só ali na luta pelo salário do final do mês, né, querendo aumentar o percentual de aumento do salário mensal, e começar a olhar a vida do trabalhador como um todo, né, a vida laborativa e a vida pós-laborativa, e começar a lutar pela sustentabilidade, pelo futuro do trabalhador, e o trabalhador se dá conta que isso tem valor, que ele precisa disso. Né? A gente tem uma população muito grande que ascendeu há muito pouco tempo a classe média. Né? A gente tinha uma população de baixíssima renda no Brasil, assim, nível de fome mesmo, né? Que no futuro relativamente curto vem ascendendo a classe média. Eles chegam na classe média com uma vontade de consumir muito grande, né? Porque não consumiam antes, né? Não tinham recursos para comprar quase nada. Agora, que atingiram, né, um determinado nível de renda, o que eles querem é consumir. Mas o consumo pelo consumo, consumo só, ele não é sustentável. Você precisa de separar uma parte do que você ganha para garantir a sustentabilidade do seu futuro. É isso que a gente precisa mais investir no Brasil. É a primeira coisa, a sensibilização da população de que ela está doente, de que esse problema existe e de que ele precisa ser endereçado e de que eles são parte da solução. Tiago, pode não, terminei dessa. Eu queria falar o seguinte, André. Tem uma questão ideológica no Brasil que, infelizmente, atrapalha demais. Né? As pessoas associam capitalização, né, o regime de capitalização, à direita. Né? E é como se for, e quem é da direita associa a previdência oficial, a previdência nos moldes do INSS, como sendo uma coisa de esquerda, de dar benefício de graça. Os dois estão errados. A gente precisa dos dois. Eu vou contar para vocês a história do Chile sobre previdência, porque o Chile está 2 passos à nossa frente. Né? O Chile vinha passando pelos mesmos problemas que a gente tinha, uma previdência oficial falida, né, que tinha uma carteira de benefícios boa, como o Brasil tem hoje, como eu falei que tinha, assim, considerando o trabalhador de baixa renda, e que não tinha mais recursos para pagar, e veio um governo de extrema-direita, acabou com a Previdência Oficial, acabou, zerou a Previdência Oficial, criou somente a Previdência de capitalização, né, os fundos de pensão. Passaram a ser obrigatórios, acabou a Previdência Oficial. As pessoas começaram a economizar 100 pesos lá por mês, que era uma mixaria, achando que o futuro estava garantido com aqueles 100 pesos, começaram a se aposentar. A hora que chegava na hora de aposentar, eles viam que o que eles tinham juntado no fundo de pensão assim, não dava 20% de um salário mínimo, era um valor muito baixo. E assim, começou a se criar um problema social no Chile enorme em torno da previdência, da previdência de capitalização, né, do que a gente chama aqui de previdência complementar, né, e enfraqueceu enormemente, inclusive, os governos de direita lá por conta disso. E aí finalmente, né, o governo, né, a sociedade percebeu o óbvio: você precisa dos 2 pilares. Você tem que ter um pilar básico, social, distributivo, e você tem que ter o pilar de capitalização. Né? E aí eles introduziram uma previdência mínima, com, né, um benefício mínimo que se juntava, que se somava à previdência da capitalização. Então, quem de renda baixa, só com benefício mínimo, ele sobrevive. Quem é classe média, ele aumenta a contribuição dele, ele faz a contribuição, as empresas contribuem junto com ele, e ele tem uma aposentadoria complementar que, somada com a previdência oficial, dá a ele uma boa renda. Então, o Chile é um ótimo exemplo, que passou por todos os estados, demonizou o regime de repartição simples, depois demonizou a capitalização e depois entendeu que as duas juntas é que são a solução. Os países mais avançados em termos de previdência, Dinamarca, Holanda, Austrália, Suécia, Singapura,
todos eles já perceberam que é o somatório dos dois que dá uma condição de aposentadoria É, boa. É uma previdência mínima distributiva, uma previdência complementar de capitalização. existem sindicatos no Brasil, existem sindicalistas que estão fazendo a diferença. Nós vamos até trazer algum aqui no nosso TRTBcast. E existe, Tiago, sindicatos, dois pelo menos que eu sei, que oferecem o plano de previdência complementar aos seus empregados. Tá? Num caso que eu conheço, que a contribuição é só do empregado. Tá? Eu queria ter uma ideia, quanto que o sindicato gasta com isso, Edécio? O sindicato, a contribuição é do empregado, o empregado recebe o que ele contribui e o sindicato paga uma taxa de administração. Como é que é? Qual é o custo do sindicato ter incluído os seus empregados beneficiados pela Previdência Complementar? O custo é baixo. Que é muito O, baixinho. o custo desses sindicatos é baixo. É muito baixo. O que eles colocam muito mais a marca deles, é muito E mais a uma preocupação pergunta deles do que aqui. dinheiro. Dinheiro eles praticamente não colocam. Um profissional de relações trabalhistas, tá? Que está Uhum, assistindo a uhum, esse episódio nosso do GRTBcast. uhum, A empresa dele não tem previdência complementar, né? uhum. Ele fica, pô, eu quero ter previdência complementar aqui. Aí bater na porta da Vale aí, como é que você vai recebê-lo? A gente vai orientá-lo a buscar através do seu empregador, né? Não, o É muito empregador, ele vai representando o empregador. perfeito. A gente está aberto a discutir, André. Hoje, existe duas formas da empresa participar em um fundo de pensão. Existe a empresa que patrocina o fundo de pensão, em que assume uma responsabilidade em relação àquele fundo de pensão, assume a responsabilidade, inclusive, com um percentual fixo de contribuição, e existe a empresa que tem um convênio de participação, participa por convênio. Existe a patrocinadora e a conveniada. A patrocinadora, como é a Vale, como são a Petrobras, ela tem muitas responsabilidades, inclusive legais, né, em relação ao fundo. Já a conveniada, ela não assume nenhuma responsabilidade legal, ela tem, né, uma condição muito mais favorável de participar. Então, hoje, com os planos chamados instituídos corporativos, onde a empresa pode aderir por convênio e não por patrocínio, qualquer empresa pode oferecer previdência complementar para os seus empregados. Nós estamos, por exemplo, procurando todos os empregadores, as empresas terceirizadas dos nossos patrocinadores, para oferecer para eles. Sem a responsabilidade de ser patrocinador, ele pode, por exemplo, fazer um acordo coletivo para contribuir por um ano e depois parar. Um patrocinador não pode fazer isso. Ele tem que contribuir, né, enquanto o plano Meus existir. caros RTs que estão acompanhando isso daí, tem sindicato que já oferece plano de previdência complementar para os seus empregados. E a sua empresa não vai oferecer, não? Está aí, ó, oportunidade. Este é o Custo presidente da baixíssimo. Valia, está entendendo? E ele está de portas abertas recebendo vocês. Você está fazendo um bem para os seus empregados e para você também, está entendendo? Porque provavelmente você é empregado dessa empresa. Bom, Perfeito. Os empregadores, a um custo muito baixo, eles podem oferecer esse benefício para os seus empregados. Eles podem oferecer esse benefício para os seus empregados até sem custo nenhum, André. Ele pode fazer o convênio sem assumir nenhuma contribuição, nem a contribuição administrativa. Foi Então, esse que os nossos companheiros fizeram ou não? foi esse. mas aí já é um bom exemplo de que Mas é um exemplo, a solução. é. Bom, acho que aqui, para a gente finalizar, não sei, professor, se tiver mais alguma pergunta, mas mais algum exemplo de boa prática em termos de previdência privada, complementar, que você possa citar, Edécio? Mais algum case que seria interessante a gente avaliar? A maioria dos países europeus, eles
tem uma situação muito confortável em termos de aposentadoria, justamente porque entenderam primeiro, né, a importância de ter dois pilares. Ter um pilar distributivo, né, um pilar no regime de pay as you go, né, do regime de repartição simples, né, e um pilar de capitalização. Isso funciona muito bem. Onde você tem os dois pilares fortes, a previdência complementar por capitalização e a previdência oficial, são os países que estão em melhor situação do ponto de vista de aposentadoria. Países onde o regime de capitalização se impõe sozinho, como foi a tentativa do Chile aqui do lado, que a gente acompanhou de perto, enfrentam problemas e acabam gerando um certo descrédito injusto em relação ao regime de capitalização, e os países que estão apenas com a previdência oficial, nos moldes do INSS, estão sofrendo enormemente porque não conseguem manter um bom nível de reposição e tem déficits assim, gigantescos, né? França, Portugal, Grécia, são países que têm sofrido demais com a Previdência, com os custos crescentes da Previdência por conta, né, dessa mudança demográfica que não é uma característica só do Brasil, que é do mundo. Então, o futuro é da composição dos regimes, o futuro é do trabalho conjunto de uma renda mínima social com uma renda por capitalização construída por cada trabalhador. Turma, eu encerrando aqui, eu só queria uma mensagem, tá? Nós faremos um grande serviço a este país se nós desenvolvermos a previdência complementar. E a previdência complementar, ela pode ser implementada nas empresas, veja bem, até sem custo. Até sem custo pode fazer isso daí. Hoje, os meus filhos, o meu genro e a minha nora, tá entendendo? Participam da previdência complementar, participam da valia, tá entendendo? Porque ela tem um programa aberto, tá? Eles contribuem com a valia, o custo é só deles disso daí. Então, gente, qualquer empresa sem custo, observem, sem custo pode oferecer. Se der uma ajuda ainda, aí é melhor ainda disso daí, tá entendendo? Essa é a mensagem, esse é o nosso maior objetivo com isso daqui, é de mostrar para vocês, RTs, a importância da previdência complementar. Negociar E que se seguir, se depender do INSS, só vai piorar. eu acho que complementando aqui o que o professor colocou, eu concordo 100%, é que negociar a previdência complementar não é só pensar no futuro, é reforçar a segurança hoje, né? Então, quando a gente consegue trazer isso, o futuro fica um pouquinho mais fácil de ser pensado. Edécio, da nossa parte aqui, eu agradeço muito a tua presença. Nós tivemos aqui com o presidente da Valia, Edécio Brasil. Foi excelente, do meu ponto de vista aqui, excelente a sua explicação, essa história da Previdência social no Brasil, da importância da Previdência complementar. Então, novamente aqui, em nome aqui do GRTBcast, em nome do GRTB, agradeço a tua participação. Espero que possa voltar outras vezes para a gente poder falar o quanto isso já evoluiu, tá bom? Professor, alguma coisa para a gente colocar de spoiler? Agradeço, Edécio, a sua disponibilidade de estar aqui. Sei que sua agenda não é fácil, está entendendo? E você mostrou a maior boa vontade de nos atender, conversando de um assunto que você gosta muito, né? Obrigado, André. Assim, eu pensei numa fala importante que eu acabei não achando lugar de encaixar na nossa conversa. A gente aqui na Valia gosta muito de ouvir depoimentos dos nossos participantes, né? O André deu o depoimento dele aqui, mas além do André, a gente ouve muito depoimento de nossos participantes. E assim,
é uma coisa que é comum nos depoimentos de todos os participantes da avalia, é que o peso que tem na qualidade de vida dessas pessoas, o fato deles serem da avalia, deles receberem sua renda da avalia, deles terem uma complementação de renda como avalia. Assim, a gente tem, inclusive, alguns no nosso site, mas pessoas assim que dizem, puxa, como eu sou feliz hoje, né, de poder contar com essa renda adicional da avalia. Como eu tenho oportunidade hoje de fazer o que eu gosto, de me dedicar aos meus hobbies, de ter dado uma boa educação para os meus filhos, de continuar ajudando os meus netos, porque eu tenho avalia. 7% só da população, né, que tem essa cobertura, e os exemplos de quem tem essa cobertura são muito fortes. Eu acho que a gente precisa usar, né, essa referência dos bons exemplos, né, das pessoas que investiram na Previdência Complementar e tem um diferencial na qualidade de vida por conta dessa decisão que fizeram no passado, né, para poder mostrar ao público novo o peso que isso pode ter na vida deles. Maravilha. Pessoal, então o nosso GRTBcast fica por aqui. Para você que nos ouve, muito obrigado. Para você que nos vê, muito obrigado. Lembrando, quem não curtiu, pode curtir no YouTube e no Spotify. Mais uma vez, muito obrigado, Edécio. Nos vemos numa próxima. Até breve. Tchau, gente. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.